Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 55. Se inscreve no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Quando pensamos sobre a vida de Pedro, vemos muitos contrastes. Ele era capaz de ir às alturas e depois despencar de uma só vez. Agora, o texto nos mostra Pedro seguindo Jesus de longe. Talvez ele estivesse pensando que se andasse perto, iriam identificá-lo e prendê-lo também. Mas não foi ele que disse que estava pronto para ir com Cristo tanto para a prisão como para a morte? Pois agora lhe faltou coragem. Ele queria ficar de longe, sem assumir os riscos. Ele se misturou com gente alheia, com gente estranha, e procurava se aquecer no fogo, enquanto Jesus talvez estivesse sendo espancado na casa do sumo sacerdote. Quando ele estava procurando se aquecer na fogueira, uma criada o viu e disse: "Esse também estava com ele." Mas Pedro logo o negou: "Mulher, eu não o conheço." Tomado de covardia e do sentimento de autoproteção, ele o negou. Negou tudo o que havia recebido do Senhor. A sua fé, o seu apostolado, negou o Senhor. Outra pessoa disse: "Tu és um deles." E Pedro respondeu: "Homem, não sou." Mas ele não conseguia se manter incógnito. Todos o viam enquanto andava com Cristo. Não podia se esconder. E logo foi identificado novamente como um dos galileus que andavam com o mestre. Mas logo respondeu: "Homem, não sei o que estás dizendo." Ele o negou, mesmo depois de ser avisado. Ele quebrou a sua própria palavra, quando disse que o seguiria até a prisão e até a morte. E pior do que isso, ele proferia maldições e jurava que não o conhecia. Mateus capítulo 26, verso 74. Negou que lhe era mais sagrado. E aquela foi a queda de Pedro. 3 vezes o negou, e o canto do galo serviu para mostrar a ele, para lembrá-lo, que Jesus estava no controle e que ainda poderia ter o seu perdão. Na manhã da ressurreição, o anjo do Senhor mandou um recado para Pedro e os discípulos, dizendo que o Senhor iria encontrá-los na Galileia. Marcos capítulo 16, verso 7. Pedro demonstrou seu arrependimento quando caiu em si, quando Jesus olhou para ele e ele percebeu o que fez e lembrou de suas palavras. Então ele chorou amargamente. Note que enquanto Pedro estava longe de Cristo, trilhando um mau caminho, se ajuntando com escarnecedores, até suas palavras agora eram diferentes. Ele xingava, espraguejava, amaldiçoava. Por um momento, esqueceu-se de todo o ensinamento de amor e misericórdia que aprendeu. Quando ele ainda o estava negando, o galo cantou, e Cristo olhou para Pedro. Aquele foi o olhar de um verdadeiro Senhor, de alguém que tem compaixão, que mesmo prestes a morrer, ainda se preocupa com seus discípulos. O mesmo Senhor que foi morto, ressuscitou no 3º dia e agora vive zelando pelo nosso coração. Você prefere estar com os ímpios, ao lado da fogueira quentinha, ou participando dos sofrimentos de Cristo para desfrutar com Ele das promessas divinas? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, somos abençoados por fazer parte da sua família, por estarmos sempre em companhia daqueles que louvam o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a estar mais perto de Ti, pois não há alegria maior do que estar diante do Teu altar, rendendo-lhe louvores e adoração. E não importam quais as circunstâncias em que nos encontramos, nós Te louvaremos para sempre. Intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento estão passando por necessidades, que estão sofrendo provações, que o Senhor os fortaleça e Teus servos os auxiliem no que for possível, pois o impossível o Senhor já fez por nós. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, nossos pedidos e intercessão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia repleto de sabedoria e graça, e que cada um de nós louve ao Senhor, apesar das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém.